9 milhões até agora, e eu não quero dizer que esse é o número definitivo, porque me surpreendo a cada momento com novas medidas. O débito com salários atrasados que recebemos, senhor presidente, chegou a 10.891.671,84. Portanto, quase 11 milhões. Os valores que foram bloqueados judicialmente de convênios e usados para pagar salários indevidamente e que terão que ser repostos pela nossa gestão é de R$ 7.661.409,54. Outro bloqueio, e nesse bloqueio, senhor presidente, bloqueou o que podia pagar salário e o que não podia pagar. Então, essa é a realidade das nossas contas. O débito FGTS, senhor presidente, FGTS, está batendo em R$ 9.903.261,24. E o débito com o INSS, aqui eu vou dar os números, que não apenas nesse governo, que passou de 174 milhões, já inclusive negociados, mas o que nos preocupou, senhor presidente, é a dívida que ficou dos meses de novembro, dezembro e 13º, que corresponde ao INSS a mais de 7 milhões de reais, e é por isso que nós temos recebido o nosso FPM, as cotas zero, sempre. INSS passado, que não foi pago, pagava a folha líquida e não pagava o INSS, nem o FGTS. Além, senhor presidente, de outros débitos com fornecedores diversos, que no passar dos dias batem a porta da prefeitura. Com isso, chegamos ao total de dívida consolidada de R$ 241.741.755,41, quase 255 milhões de dívida consolidada. É praticamente o orçamento do ano, digamos. Da base de 240 milhões é o que o município tem de dívida consolidada. Depois do relatório emitido pela contabilidade da gestão anterior. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, esse valor é sem dúvida bem maior, porque temos nos deparado com algumas outras surpresas. Vejam essa aqui, já inclusive divulgada para a imprensa. O débito do Embasa, o débito é de R$ 4.245.745,45. Referentes a 2.306 contas de água que no período de 4 anos foram pagas. 2.306 contas de água que não foram pagas. Senhor presidente, esta é a realidade. Então é muito simples falar isso ou aquilo, sem absoluta compreensão e conhecimento, portanto, por ignorância ou má fé, e que o prefeito não fez o que ele diz agora, etc, etc, etc. Esse é o quadro. Para se fazer um convênio com o governo do Estado, ou está a situação resolvida, ou nós não podemos assinar um convênio com o Estado. Agravando a penuria dos códigos municipais, eu chamo a atenção para esse item aqui, em decorrência dos débitos, Ilhéus passou a ter retido o valor total das cotas do Fundo de Participação dos Municípios antes do ingresso nas contas bancárias da Prefeitura. Vou chamar a atenção para esse dado aqui. A primeira cota de FPM deste mês
exatamente dia 8 até o dia 10. A primeira cota. Senhor presidente, pela primeira vez, depois de nós assumirmos o município, a primeira cota não veio zero. Alguns dizem, então, já é uma grande vantagem. Porque de janeiro todas elas foram zero. Não veio zero, senhor. Conforme demonstrativo contábil. Mas isso não significa motivo de alegria. Basta ver o seguinte: do total, senhor presidente, da cota de 6 milhões, olha a cota do EPIB, a primeira cota, 6.085.805,80. Sabe quanto restou depositado na conta da prefeitura de 6 milhões? R$ 73.266,90. De 6 milhões, restou no caixa da prefeitura 73 mil. Esse foi o valor que entrou nas nossas contas, depois das reduções constitucionais do governo de saúde, mas principalmente das retenções causadas pelas dívidas. Mas, senhor presidente, mas se isso é possível, ainda fica pior. É preciso acentuar que, em razão do não cumprimento de seus diversos compromissos financeiros, o município de Ilhéus está isso tão povoado dos políticos. O município de Ilhéus está com a ficha suja nos órgãos estaduais e federais. Portanto, não se pode assinar nenhum convênio, nem com o órgão federal, nem com o órgão estadual. Essa é a realidade. Para fazer frente a esse quadro de terra arrasada, de irresponsabilidade, de desprezo ao dinheiro público, desprezo completo ao povo de Ilhéus, tivemos que começar a trabalhar antes mesmo da posse. E já no mês de dezembro, esta Câmara, esta Casa, na legislatura anterior, aprovou uma reforma administrativa que tornou possível reduzir exatamente 43% dos cargos comissionados, no sentido do município, do governo que está vendendo, dando o primeiro exemplo, até em função da realidade que sabíamos que iríamos enfrentar. Mas logo, senhor presidente, vimos que isso era muito pouco. E ainda no dia da posse, assinei 13 decretos emergenciais, dos quais 7 se destinaram à área de gestão de pessoal, visando corrigir as enormes distorções já detectadas, eliminando ilegalidades que se acumularam ao longo do tempo, irregularidades que se tornariam inúteis, quaisquer esforços ou tentativas de se exercer algum tipo de controle sobre a folha de pagamento. Distorções, ilhéenses aqui presentes, que levaram o município de Ilhéus até rejeitadas as últimas 5 prestações de contas encaminhadas ao Tribunal de Contas dos municípios. Portanto, o quadro de terra arrasada, de responsabilidade, de descompromisso com os ilhéenses, levou a 5 rejeições seguidas das contas do município de Ilhéus. Para você ter um exemplo, só a despesa de pessoal, que no ano de 2012 superou a casa dos 70% das receitas municipais líquidas. 70%. Quando a Lei 101/2005, mais conhecida como LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, recomenda que essa proporção chegue no limite prudencial 51%, podendo chegar ao máximo de 54%. Portanto, mais de 70%. Como é que pode funcionar uma prefeitura dessa? A irresponsabilidade de admitir sem condições de pagar. A irresponsabilidade de dar emprego, quem sabe com que objetivos, sem condições de honrar. Esse é o quadro que nós recebemos no final de 2012. Como a situação naquele momento era dramática, também pelo quadro de absoluto sucateamento de serviços públicos,
lixo acumulando-se nas ruas e praças, com a depredação dos prédios e bens públicos, o decreto número 1 foi justamente que determinou a situação de emergência em Ilhéus, pelo prazo de 60 dias. Estamos hoje vivendo ainda uma situação de emergência. Considerando esse período, o mínimo necessário, o mínimo, para que pelo menos pudéssemos tornar nossa cidade mais apresentável e mais saudável para os seus habitantes e para os turistas que aqui vêm conhecer as belezas naturais e entrar em contato com as nossas tradições culturais. Esse decreto, senhor presidente, permitiu que já no dia seguinte à nossa posse fosse possível deflagrar um mutirão de limpeza, com apoio de empresas privadas, uma vez que a Câmara Municipal também foi sucateada pelos que nos antecederam. Como sabem todos, foram retirados milhares de toneladas de lixo das ruas de Ilhéus. Alguns locais tiveram que ser lavados, tal era o acúmulo de sujeira. Calçadas foram recuperadas, o mato inicia livremente em praças e ao longo de vários locadores foi roçado. Também, como parte das ações emergenciais, foi regularizada a coleta de lixo domiciliar por meio da contratação de duas empresas, ainda de forma emergencial. Nós estamos agora na fase de licitar esse sistema, e nesse período ainda foi providenciada a revitalização da iluminação pública de alguns locadores da cidade, exemplo da Soares Lopes, com a substituição de lâmpadas defeituosas. E ninguém me diga aqui que está perfeito, não está. Ninguém corrige uma irresponsabilidade de 8 anos praticamente em um mês, em 2 meses, em 3 meses. Essa é uma tarefa longa, mas persistente, determinada, e que nós temos pela frente. Outra ação importante para a recuperação mínima da área urbana de Ilhéus, senhor presidente, foi a reativação do convênio com a Comber para a pavimentação asfáltica de ruas, com a elaboração de um termo de referência e o início do processo licitatório para a contratação de empresas executoras. Enquanto esse processo se cumpre, que há toda uma burocracia, está sendo realizada uma operação da Popular, com a aplicação de 60 toneladas de material na área central da cidade, pasmem, porque conseguimos com a Maria Mineração, que nos deu esse asfalto para a gente, numa operação, tentar ir resolvendo os problemas, e eu sei que muito falta, muito mesmo falta a ser realizado. Em relação ao interior e do município, já fechamos com uma parceria com o Verba, visando a recuperação das estradas do interior. Enquanto isso, a gerência de ações regionais, usando equipamentos emprestados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e após o conserto de algumas das máquinas, já conseguiu regularizar a coleta de lixo em várias das localidades, faltam algumas ainda, e recuperar 2 importantes estradas, a Zóia do Atlântico, Lagoa Encantada e Iguape Cachoeira. Enquanto aguardamos essa parceria com o governo do Estado através do PERPA, para que possamos recuperar as outras estradas do interior. Em relação à área de pessoal, e já falando, determinamos o corte da folha de pagamento e todas as verbas ilegais. Repito, determinamos o corte das verbas ilegais, como gratificação, ajuda, impulso, salubridade e horas extras. O recadastramento de todos os servidores públicos municipais e o retorno dos que se encontravam à disposição de outros órgãos. Uma cidade e município na situação de Ilhéus não pode estar fazendo festa. É importante que a gente primeiro equacione a nossa realidade. Chama atenção, autorizamos a contratação de uma auditoria externa na folha de pagamento. Senhor presidente, para que aqueles que muitas vezes são de ignorância ou má fé não interpretem de outra forma, eu chamo a atenção do que eu vou dizer aqui.